O Jonas tem 3 aninhos e ele sonhou com o arrebatamento da igreja. Ele nem tem idade para saber as coisas que ele sabe. Ele conta que ele estava em casa reunido com o papai, a mamãe, a vovó, a priminha. E de repente eles ouviram um som de um instrumento muito forte. Ele não fala que é trombeta, ele fala que tocou um som muito forte. E ele viu o corpo dele brilhando, começou a brilhar o corpo dele e da priminha dele e da vovó e do vovô. Eles começaram a ficar brilhante. E de repente eles começaram a subir e passaram pelo teto da casa. A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, o irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, eu quero estar colocando uma narração da irmã Rosa Silva, onde ela está narrando aqui um testemunho de uma criança de apenas 3 anos, irmãos. Essa criança ela escutou o barulho da trombeta tocar, o arrebatamento da igreja aconteceu, essa criança foi até o céu, contemplou tudo, e viu até parente, familiar dele ali no céu. Acredito que era o seu pai que a criança viu. E está tudo pronto ali no céu, irmãos, para receber a igreja, está tudo pronto. Está tudo muito bonito ali nas bodas do Cordeiro para a igreja se casar com Cristo, cear. E a Cidade Santa está pronta, está todo mundo esperando a igreja. E é um testemunho de uma criança de apenas 3 anos, então a gente fica muito feliz também, irmãos, porque Deus ele usa as crianças, e as crianças são seres puros, conta ali com toda a sua veemência, com toda a sua verdade, não tem o porquê da gente não acreditar nisso daqui. Tá todo mundo sendo avisado, pessoas dentro da igreja, pessoas fora da igreja, crianças, adultos, tá todo mundo sonhando com a volta de Cristo. Vai chegar uma hora que a volta de Cristo vai acontecer, e aqueles que não creram nesses avisos vão ficar para trás, igualmente na época de Noé, quando Noé avisava, muitos não criam, quando ficaram para trás, aquele povo que zombava de Noé morreu tudo. Eu consinto que pode acontecer a mesma coisa. Quem hoje não crê nesses avisos, ficar para trás, vai acabar morrendo. Deus vai tratar com esses zombadores, porque Deus ele não gosta de zombaria, irmãos. A gente não pode misturar as coisas sagradas com aquilo que é profano. Deus está avisando que Cristo está voltando, que é para agora. E a gente tem que estar pronto, a gente tem que crer, se preparar cada dia mais, juntar azeite para que quando a trombeta vier tocar a gente poder subir. A gente não pode subir no céu de qualquer jeito, a gente vai subir numa terra santa que foi preparada especialmente para a igreja. E Cristo ele fala, sede santo porque eu sou santo. A gente tem que limpar nossa mente, nosso coração, para que a gente não tenha nenhuma mancha nas nossas vestes e poder estar em pé diante do Filho do Homem. Diante de Cristo, não pode subir de qualquer jeito, irmãos. A palavra de Deus fala sobre isso. Então eu escolho crer, eu escolho me preparar, porque eu sei que a trombeta vai tocar a qualquer momento. Vamos estar vendo aqui esse testemunho e que Deus abençoe a todos. O Jonas tem 3 aninhos e ele sonhou com o arrebatamento da igreja. Ele nem tem idade para saber as coisas que ele sabe. Ele conta que ele estava em casa reunido com o papai, a mamãe, a vovó, a priminha. E de repente eles ouviram um som de um instrumento muito forte. Ele não fala que é trombeta, ele fala que tocou um som muito forte. E ele viu o corpo dele brilhando, começou a brilhar o corpo dele e da priminha dele e da vovó e do vovô. Eles começaram a ficar brilhante. E de repente eles começaram a subir e passaram pelo teto da casa. E de repente a roupa dele se transformou numa camiseta longa e branca até o pé. E eles viram muitas pessoas flutuando, subindo nos ares. E ele conta as pessoas que ele viu, pessoas que ele conhecia e que ele não conhecia. E eles subiram até uma nuvem muito grande e ele disse que ele viu Jesus lá. Ele conta como que é Jesus. Ele diz que Jesus estava esperando na nuvem. E à volta de Jesus havia muitos anjos, e os anjos tocavam um instrumento de ouro. E depois disso, ele conta que ele viu o céu, as bodas do Cordeiro. Ele disse que tinha uma mesa muito grande, e tinha copos muito bonitos, e tinha uma bebida que Jesus servia nesses copos. E ele viu lá que cada lugar tinha um nome. O nome das pessoas estava no lugar, e ele encontrou pessoas que, embora ele não conhecesse na terra, lá no céu ele sabia o que era. Lá no céu é como se ele conhecesse. E ele conta que Jesus colocou a mão no peito do vovô dele e tirou um negocinho. E o vovô dele ficou jovem, igual ao papai. E ele também tinha a idade do papai, que é por volta dos 30 anos. Aí a mãe dele pergunta, pai, filho, o que Jesus tirou do peito do vovô? Ele fala, tirou o pecado dele. Aí Jesus descortinou lá, abriu para ele uma janela e mostrou as coisas que aconteceriam na terra. E ele viu Jesus montado num cavalo branco e várias pessoas lutando com ele.
E ele viu que quando Jesus abriu a boca, 2 homens, ele viu isso, 2 homens foram lançados dentro de um buraco de fogo, foram destruídos. E a mãe pergunta: filho, você sentiu medo? Ele diz que ele não sentiu medo, que ele sabia que Jesus estava destruindo o mal. Depois tem muitos detalhes, mas para não ficar longo, ele disse que aí Jesus mostra a cidade, uma cidade enorme, toda de ouro, descendo do céu. E ele estava dentro dessa cidade. E a mãe pergunta se ele sentiu medo, ele disse que não. Que Jesus falou para ele não sentir medo de nada, porque tudo ia ficar bem. E era necessário que tudo isso acontecesse. E Jesus falou para ele falar que ele estava voltando. E tem uma outra criança que eu postei aqui que sonhou, que ele também sonhou parecido com isso, mas ele viu a ressurreição dos mortos. Ele viu Jesus e os anjos em cima de um cemitério, e os mortos ressuscitando primeiro. Depois ele viu as pessoas também tendo seus corpos transformados, seus corpos brilhavam e subiam até as nuvens do céu. Isso é o arrebatamento. Se falar que o arrebatamento não vai acontecer antes, porque alguém interpretou errado a Bíblia, ok, eu até vou entender que você acha isso. Mas é falar que uma criança que nem sabe falar, viu coisas que nem os pais sabem que é assim, e que não, e fala de coisas, porque ele fala de coisas no sonho, de detalhes, ele fala de detalhes que não tem como uma criança de 3 anos saber disso, uma criança que tem dificuldade para falar as palavras de maneira correta. E ele conta desses detalhes. O rei está retornando, Jesus breve voltará. E o arrebatamento sim vai acontecer antes da grande tribulação.